Daniel Etoscano, sou cirurgião de tecidos moles, sou coordenador do núcleo de cirurgia daqui da Anclivepa São Paulo. E a minha trajetória cirúrgica, ela começou lá na faculdade. Eu gostava muito de cirurgia lá na USP, quando eu fiz faculdade. Fiz minha residência lá em cirurgia também. E depois vim fazer a especialização aqui, a especialização que eu coordeno hoje. Eu fui aluno há muito tempo atrás e foi aqui que eu aprendi a operar, aprendi a aplicar o que eu atuo hoje. Aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, o que nós buscamos sempre é montar cursos que nós gostaríamos de fazer. Eu e o Daniel, que somos os coordenadores, a gente sempre para e pensa dessa forma. Fala, que curso que eu quero fazer? Qual é o melhor professor dessa área? Quem eu gostaria de assistir falando de tal tema? Como que eu gostaria que fosse uma aula prática específica? E a gente monta exatamente desse jeito. E isso tem cativado ao longo dos anos muitos veterinários já cirurgiões ou muitos veterinários que querem se tornar cirurgiões e atuar só com cirurgia, como a gente faz no nosso dia a dia. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Eu sou Daniel Herrera Jarrugi, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou especialista em cirurgia pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador da pós-graduação de cirurgia da Anclivepa desde 2013 e diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia desde 2015. A pós-graduação de cirurgia da Anclivepa, ela é diferenciada em todos os sentidos. No começo, a confecção da grade é feita especialmente para nivelar todos os alunos, desde um conhecimento de base até a evolução das cirurgias de rotina, finalizando com as cirurgias de alta complexidade, para todo mundo conseguir aprender tudo e a gente ter uma turma bem nivelada. Além disso, quando você vier aqui para ter a aula prática, você vai treinar num laboratório completo e equipado com todos os instrumentos que são necessários para a execução das técnicas. Vai ter um cadáver por dupla para que você possa treinar todas as técnicas de forma ímpar e sair daqui executando todas elas. A aula teórica, ela acontece num ambiente virtual, onde todo o material fica armazenado e contido para que você possa estudar todo o período. Para o aluno de pós-graduação de cirurgia Anclivepa, você pode viver dentro do bloco cirúrgico e dentro do centro cirúrgico dos hospitais públicos da Anclivepa. Essa vivência faz um diferencial enorme, porque a gente tem mais de 30 cirurgias por dia em cada um dos nossos hospitais, associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar. O aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Meu nome é Marcela Guzzo, eu sou médica veterinária cirurgiã, atuo aqui em São Paulo. Atualmente sou instrutora dos cursos de pós-graduação em cirurgia e do curso Master em Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Um dos diferenciais aqui da nossa pós-graduação, que temos tantos alunos formados e atualmente 300 alunos em formação, é nossa equipe de suporte durante as aulas práticas. Então, além dos professores, das instrutoras, contamos com um grupo de monitores, que são pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, uma equipe super capacitada para auxiliar os alunos durante as aulas práticas. Um outro diferencial que nós temos é que dispomos de uma tecnologia avançada de gravação das aulas práticas. Então, no decorrer das aulas práticas, nós gravamos a apresentação ali, a execução do professor na peça anatômica, e essa gravação vai para uma plataforma online, na qual, durante todo o decorrer do curso, o aluno consegue reassistir e estudar da sua própria casa. Meu nome é Giovana Rotter, eu sou médica veterinária, atualmente pós-graduanda do curso de cirurgia em pequenos animais aqui da Anclivepa São Paulo e atuo em Curitiba, no Paraná, na Biofix 3D. Eu me formei recentemente, não faz muito tempo, então eu precisava de muito conhecimento na parte de cirurgia geral, até porque na minha empresa eu faço parte de planejamento cirúrgico. Então a Anclivepa precisava me trazer essa visão de como atuar, como fazer a cirurgia, procedimentos cirúrgicos. Então eu precisava de conhecimento na parte de cirurgia em tecidos moles. A Anclivepa tem uma estrutura sensacional, onde a gente pode praticar
as técnicas cirúrgicas que nós aprendemos de forma online, o que para nós que trabalhamos facilita muito, e daí vir aqui para a prática de 2 em 2 meses, aprender todo esse conhecimento que a gente teve na parte teórica. Então a estrutura deles é sensacional, os monitores nos dão todos os suportes que nós precisamos durante as aulas teóricas, durante as aulas práticas, e sem falar nos professores, né, que nos trazem esse conhecimento que nós precisamos e a gente coloca em prática todo esse conhecimento deles também. Meu nome é Pedro, sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou terminando a minha pós-graduação, sou da turma 10 da cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa. O que eu não tinha antes e que eu tenho agora, graças à Anclivepa, né, essa especialização que eu estou fazendo, é que antes eu não tinha confiança em mim mesmo para poder operar, poder me responsabilizar sobre meus casos. E hoje, graças a esse curso que a Anclivepa me propôs, é eu ter essa confiança em mim mesmo, de poder exercer a minha profissão da forma como eu gosto, da forma como eu acho certo, e também a questão de abrir portas, né? Porque ter no currículo a especialização da Anclivepa em cirurgia me abriu inúmeras portas que antes eram fechadas para mim. Então hoje, graças a isso, eu pude ser contratado num hospital que eu admiro, sou o cirurgião responsável desse hospital, opero, sou responsável por esses pacientes. Porventura, né, a gente tem alguma dúvida, tenho os professores, os monitores, os instrutores que são super acessíveis para tirar qualquer dúvida, posso acompanhar eles também, que eles dão abertura para isso, então acompanhar a rotina deles para também me espelhar e ser um melhor profissional a cada dia. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder me especializar, de poder estar numa grande instituição de ensino que é a Anclivepa, e espero poder vivenciar mais isso com outras oportunidades, outros cursos, enfim, acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda, me especializando e fazendo diversos cursos. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Cirurgia Anclivepa. Eu sou Yasmin e estarei na noite de hoje com vocês. Antes de iniciar, gostaria de pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem e vamos sem mais delongas. Inicialmente vou me apresentar, eu sou médica veterinária cirurgiã, formada pela Uniriter, no Rio Grande do Sul. Fiz a residência aqui na Anclivepa São Paulo, na unidade da Zona Leste. Atualmente sou contratada e preceptora dos hospitais públicos da Anclivepa e também realizei vários cursos na área da cirurgia, como cirurgias torácicas, cirurgias urológicas, microcirurgia, e atualmente também sou instrutora dos cursos avançados. Deixo aqui o QR Code do meu Instagram para vocês me conhecerem e me seguirem por lá. Bom, para iniciar a aula de hoje nós vamos falar de um tema muito importante na rotina cirúrgica, que é como evitar a estenose na uretrostomia perineal de felinos, principalmente falando de felinos machos. Bom, dando uma breve introdução sobre o tema de hoje, inicialmente vamos definir o que é a uretrostomia perineal. É uma cirurgia com o intuito de criar um orifício entre a uretra pélvica e a pele, de 3 a 4 vezes maior que a uretra peniana fisiológica. Vamos abordar também quais as indicações e a predisposição, falando principalmente dos felinos machos. E quando que nós vamos indicar a uretrostomia perineal? Bom, aqueles pacientes felinos machos que chegam para nós com várias obstruções, um histórico de obstruções recorrentes, que teve falha no tratamento médico e que, lembrando, a gente não tem alterações
por exemplo, em trato urinário superior ou em bexiga, que justifique a alteração, a obstrução recorrente. E aí, assim, a gente poderia indicar. Então, é muito importante que esses pacientes tenham exames complementares antes de indicar a cirurgia, para que a gente tenha certeza que realmente tem indicação. Traumas como ruptura de uretra peniana também é uma indicação, podendo ser iatrogênico, ou seja, de sondagens recorrentes, que acontece inflamação exacerbada, ou adquirido, justamente pelas obstruções recorrentes, ou até por outra causa, até traumática. Deformidades anatômicas, como aqueles pênis em vírgula que a gente pega em pacientes felinos, feridas extensas, ou até pacientes que são castrados muito cedo, a gente sabe que tem um subdesenvolvimento da uretra peniana e essa uretra acaba sendo mais estenosada do que pacientes que não são castrados ou pacientes que são castrados tardiamente. Também pode ser indicado como uma emergência cirúrgica, ou seja, no insucesso da desobstrução uretral e sondagem, então na emergência, a gente pode indicar também esse tipo de cirurgia. E qual a predisposição desses pacientes para desenvolver problemas a ponto da gente indicar a uretrostomia perineal? Lembrando, pessoal, é muito importante que a gente tenha em mente que esse problema é multifatorial. Então, normalmente, a gente vai ter vários problemas associados que agravam e acabam sendo pacientes que vão para indicação cirúrgica, né, ou para sondagem, por exemplo. Então, particularidades anatômicas do gato, do felino macho. É muito importante a gente comparar com cães machos ou cães fêmeas ou gatas fêmeas, porque a conformação uretral do gato macho é diferente. Ela se afunila desde a uretra prostática até a pélvica, pela metade. Então, proporcionalmente falando, com o corpo, a uretra do felino macho é extremamente fina em diâmetro e ela tem uma dilatação muito pequena, então ela se dilata pouco. Então isso acaba predispondo também a obstruções. A uretra é mais longa e estreita, como eu falei, é um problema multifatorial, então pode cursar com a doença do trato urinário inferior de felinos, urolitíase, que a gente tem uma baixa casuística na literatura de 7 a 21%, plugs uretrais de 10 a 21%, defeitos anatômicos, estenoses, conforme eu falei anteriormente no slide, de 10%, comportamental de 9%, idiopático, que é a maior casuística que a gente tem, de 53% a 79%, e a obesidade também é um fator, porque o animal acaba ficando mais preguiçoso e ele não vai na caixinha de areia, então ele acaba retendo mais urina. Com relação à castração precoce, nós temos poucos estudos falando sobre isso, né? A gente não tem, assim, um consenso falando que a castração precoce predispõe a problemas urinários de obstrução, mas a gente sabe que aqueles pacientes que são castrados muito novinhos, com 2, 3 meses de vida, eles acabam tendo um subdesenvolvimento do pênis e, consequentemente, da uretra peniana. Então, essa uretra peniana ela é mais estenótica. E também deformidades anatômicas podem ser iatrogênicas, como sondagens frequentes, como eu falei. Neoplasias constituem aí de 1 a 2% da nossa casuística, então é bem baixo. E feridas extensas na região do períneo, que podem acabar comprometendo, aí, obstruindo ou comprometendo a qualidade de vida e também a questão da urina do paciente. Então pode ser que seja indicada a uretrostomia perineal. E falando um pouco de anatomia, que é bem importante do trato urinário inferior, falando um pouco da bexiga, a bexiga é constituída de musculatura lisa e ela é dividida em ápice, corpo e colo. O ápice sendo a porção mais cranial, o corpo a porção média e o colo a porção mais caudal, que é constituída ali na porção ventral da bexiga pela junção urétero-vesical e vesículo-uretral, né, que a gente chama de trígono vesical. Sobre a vascularização da uretra, então nós temos ramos uretrais da artéria pudenda interna, inervação, inervada principalmente pelo pudendo e o hipogástrico, e a uretra é constituída de musculatura lisa e estriada. Nesse slide nós conseguimos ver a inervação, então o nervo pudendo, originado aqui pelos nervos sacrais, e o nervo hipogástrico também, aqui nessa região, que inerva tanto o trato urinário inferior, né, a bexiga, a uretra e a região perineal, e a artéria uretral, que irriga a região da uretra. Aqui trago 3 imagens de raio-x para mostrar para vocês as diferenças anatômicas
tanto de felinos machos quanto cães machos e cadelas ou gatas. Então, nessa primeira imagem, a gente tem uma imagem de um felino macho. Então, a gente consegue ver a divisão da uretra, né? Então, ela é dividida em uretra peniana, uretra membranosa, que a gente pode chamar também de uretra pélvica, uretra prostática e uretra pré-prostática, e aqui a bexiga. Nos cães machos, a gente tem a uretra peniana mais longa, que a gente também tem o osso peniano, a uretra membranosa, que é também chamada como uretra pélvica, e a prostática, e a bexiga. Nas fêmeas, a gente consegue ver que ela é mais curta, mas ela é maior, né, em diâmetro. Então, aqui a gente tem a vagina. No assoalho vagino-vestibular, a gente tem, de forma oblíqua, caudalmente, a uretra se inserindo. Então, a uretra média e a uretra proximal. Então, é uma uretra bem mais curta, porém, ela tem um diâmetro maior e, por isso, as fêmeas têm menor predisposição a obstruções, seja qual for a causa. Aqui a bexiga. E antes de indicar o procedimento cirúrgico, a uretrostomia perineal, sempre que possível, nós vamos partir para exames complementares, para avaliar se esse paciente tem alguma justificativa acima da uretra peniana que justifique aí a alteração que ele está tendo e a obstrução que ele está tendo. Então, a ultrassom abdominal, por exemplo, para detectar coágulos, sedimentos, neoplasia, anormalidades congênitas. A radiografia, por exemplo, em caso de suspeita de ruptura de uretra pélvica ou de bexiga, a gente vai fazer a uretrocistografia retrógrada, que nada mais é que uma introdução do contraste via sonda para a gente detectar onde está esse ponto de ruptura. Então, a uretrostomia perineal, ela serve no caso de ruptura de uretra peniana. Acima disso, daí seria outra técnica cirúrgica, mas a gente precisa diagnosticar primeiro. Exames de sangue, por exemplo, hemograma, bioquímicos, creatinina, ureia, urinálise, sempre que possível fazer urocultura, porque apesar de ser uma baixa casuística em felinos machos, pode estar cursando com infecção de urina. Então, é importante que a gente avalie se tem bactérias e qual antibiótico é sensível e qual antibiótico a gente vai utilizar. Lembrando que, geralmente, a gente não indica o uso de antibióticos, só em caso de urocultura positiva e com sinais clínicos que seja necessário o uso do antibiótico. E como que é o manejo pré-operatório desses pacientes? Então, a gente sabe que eles vêm para nós, principalmente na emergência, com muita dor abdominal. Então, é importante que a gente faça um rigoroso controle de dor. A cistocentese de alívio também é importante, principalmente pensando em estabilização clínica, para que a gente consiga estabilizar o paciente, tenha tempo hábil para estabilizar e encaminhá-lo para um procedimento cirúrgico e anestésico com segurança. Então, a cistocentese de alívio é importante nesse caso. A estabilização clínica, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos. A gente sabe que esse paciente emergencial, principalmente, ele vem com uma reabsorção de sódio e água. Então, ele tende a estar hipercalêmico, pode ter arritmias e bradicardia, né, por conta disso. Então, ele pode desenvolver também uma acidose metabólica. Então, é importante que a gente faça o eletrocardiograma, monitore esse paciente, a hemogasometria, para que a gente consiga corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos e encaminhá-lo para a cirurgia o mais breve possível. E falando também da técnica cirúrgica, que é a penectomia associada à uretrostomia perineal. Então, inicialmente, se faz uma incisão elíptica, o paciente em decúbito dorsal ou ventral, isso depende da preferência do cirurgião. Uma incisão elíptica ao redor da bolsa escrotal e também do pênis, lembrando da bolsa de fumo anteriormente, aqui na região do ânus, para que não haja contaminação. Dissecção dos tecidos, subcutâneo, né? Isolar também a túnica vaginal, caso esse paciente seja castrado, e se não for castrado, castrá-lo. A secção dos músculos isquiocavernoso e isquiouretral é muito importante para que a gente diminua a chance de estenose, porque a gente precisa soltar a estrutura o máximo possível. Secção do ligamento peniano ventral, aqui nessa região, como demonstra a imagem. Secção e remoção do músculo retrator do pênis. Secção transversal para localizar a uretra. Então, tem pacientes que a gente não consegue sondar no pré-operatório imediato, justamente por ser uma emergência, né, em alguns casos. Então, a gente faz a secção transversal para facilitar
após a secção do músculo retrator do pênis, para facilitar a sondagem. Então, fez a secção transversal, localizou a uretra, sonda e aí sim amplia longitudinalmente a uretra até a referência, que é a glândula bulbo-uretral, que é o máximo aí que a gente consegue ampliar para que a gente consiga aumentar o orifício uretral, que é justamente a referência entre a uretra peniana e a uretra pélvica ou membranosa. A sutura uretra-pélvica é importante a gente evitar de pegar o músculo cavernoso, justamente porque ele sangra, ele é muito vascularizado, e também para aumentar o lúmen uretral no momento da sutura. É uma sutura delicada, no mínimo você vai utilizar um fio 4 ou 5 zeros às vezes, né? Em 45 graus. Então os pontos sempre têm que estar equidistantes, simétricos, e sempre que você for fazer um lado, você vai fazer um lado primeiro e o outro lado depois. Então para ficar exatamente na mesma distância e em 45 graus. Então você não vai passar a agulha perpendicular, você vai passar a agulha em 45 graus, da uretra para a pele. Depois que você fizer todas as suturas, né, como eu falei anteriormente, a gente vai fazer a transfixação do corpo cavernoso e a amputação do pênis e, consequentemente, a fixação do corpo cavernoso remanescente ali na região muscular do isquio. Depois de feita a sutura da uretra-pele em toda a circunferência da elipse uretral, formando uma calha, nós vamos partir para a transfixação e amputação do pênis. Lembrar de ampliar o ósseo até passar uma sonda uretral no mínimo 10, porque a gente tem a retração cicatricial pós-operatória, então se passou uma 10, depois a longo prazo vai passar uma 8, por exemplo, né? Isso depende muito da causa da obstrução ou da causa da indicação da cirurgia. Aqui mostrando para vocês a foto do pós-operatório imediato de uma penectomia associada à uretrostomia perineal. Aqui os pontos da sutura em calha, na elipse da uretra e o ósseo uretral já constituído. E quais os pontos importantes do pós-operatório, né? Os principais pontos. Um controle de dor rigoroso, um manejo ambiental e alimentar adequado. Então é bem importante que a gente explique para o tutor que a cirurgia ela é uma etapa do tratamento, ela não é a solução dos problemas, né? Então a gente precisa manter um acompanhamento desse paciente posteriormente. Primeiramente, qual a causa? A causa é o que faz a gente direcionar o nosso tratamento. O manejo ambiental é muito importante que mantenha alimentar adequado também, de preferência dieta úmida, uso de colar, protetor, fralda e roupa cirúrgica, então porque é uma região muito delicada, muito sensível, o paciente pode tentar esfregar os pontos, né? Então é bem importante que a gente proteja esses pontos com a fralda, lembrando de trocar a fralda com frequência, até porque ela vai ficar na mesma região do ânus, então precisa trocar com muita frequência, e a limpeza da ferida cirúrgica é com jatos de soro fisiológico, sem esfregar, sem utilizar algodão, é só realmente com jatos, porque a tendência ali é de formar coágulos, e a gente precisa evitar esses coágulos para minimizar a chance de complicações e até estenose. E quais as complicações associadas a esse procedimento cirúrgico? Então a estenose, que é o foco da aula de hoje, que eu vou abordar mais em frente, a infecção associada também à dermatite urêmica ou uma infecção já pré-instalada do paciente sistêmica anteriormente, então é bem importante, quando possível, fazer aqueles exames complementares que eu comentei, ou por falta de cuidado do tutor, ou o tutor não fez o pós-operatório da maneira adequada, as medicações que foi orientado, deiscência de pontos, que também está ligada à infecção, né? Então pode estar associada com processo séptico, ou a deiscência própria do animal lamber, né? Então isso está associado também com os cuidados pós-operatórios do tutor. E recidiva, então a gente sempre tem que falar que esse paciente pode desenvolver recidivas. Recidiva do quê? De obstrução, por exemplo, né? Recidiva da causa de base. Então se a gente não descobriu a causa de base porque o paciente veio emergencial para a gente não conseguiu ainda investigar, né, com exames complementares, a gente precisa deixar muito claro que esse paciente pode desenvolver uma nova obstrução, mesmo a gente tendo feita a técnica cirúrgica certinha.
Então a gente precisa entender as possíveis causas da estenose a fim de minimizar a sua ocorrência, o que eu vou falar mais em frente. E aqui mostrando para vocês a foto de uma estenose, então a longo prazo. Esse paciente já retirou os pontos, já se recuperou da cirurgia, e aqui só um orifício bem pequenininho da uretra, né? Então precisa avaliar qual foi a possível causa, se foi uma falha na técnica cirúrgica ou se foi um erro de manejo pós-operatório. Então precisa avaliar mesmo cada caso. E quais são as causas da estenose pós-operatória? Nós temos muitas causas associadas à estenose. Má coaptação, então a técnica cirúrgica que eu expliquei para vocês, de entrar em 45 graus na uretra e na pele. Então pode acontecer de fazer uma má coaptação ou a pele sobrepor a uretra, falha de técnica justamente por isso, né? Assimetria dos pontos, tensão na sutura. Às vezes a gente faz uma elipse muito grande, o gato, por exemplo, tem obesidade, né? E a pele não chega na uretra. Então, tensão também é um fator importante que não deve haver. Deiscência é um fator importante de estenose pós-operatória. Por exemplo, esse paciente lambeu, ele arrancou o ponto ou ele esfregou a região da ferida cirúrgica, e os pontos mais importantes da sutura são aqueles cardeais mais dorsais, né, que a gente faz os primeiros em 45 graus para ampliar o ósseo uretral. E é a região que mais pode dar complicações, né, se a gente faz da maneira incorreta ou se há alguma complicação no pós-operatório. Falha nos cuidados pós-operatórios, como eu falei, lambeduras, sujidades, então o tutor não limpou adequadamente ou esse paciente tem acesso à rua, né? Então é muito importante que a gente siga o passo a passo do pós-operatório, que a gente explique e esclareça para o tutor. Coágulos na região, então a limpeza em jatos de soro fisiológico é muito importante para minimizar a formação de coágulos, porque a gente sabe que a uretra é muito vascularizada. Então, precisa estar sempre limpando com soro fisiológico no pós-operatório, né? Então, pode ser que saia sangue no xixi. A gente tem que explicar isso para o tutor também e evitar a formação de coágulos pela limpeza. Pelos na região, é importante a gente falar para o tutor que esse paciente precisa ser mantido tricotomizado na região, porque os pelos que crescem ao redor, eles podem entrar na região do ósseo e acabar causando uma nova obstrução e a estenose consequentemente. O acompanhamento desse paciente a longo prazo, então a cada 6 meses, a cada 3 meses, isso depende do caso, da causa do paciente, né, que levou essa obstrução e essa indicação. Então é muito importante que faça check-up, exames de acompanhamento para a gente avaliar como que está o ósseo uretral desse paciente, como que está a micção dele, então é muito importante isso também. Outro fator importante de causa de estenose é aqueles pacientes que têm piora clínica no pós-operatório. Então, eles desenvolvem, por exemplo, uma infecção, desenvolve a deiscência por sepse, né? E a gente acaba tendo que tratar a ferida por segunda intenção. Então, acaba formando excesso de tecido de granulação na região e acaba estenosando. Então, esses pacientes que têm um prognóstico mais reservado a ruim, é importante que a gente explique e esclareça os próximos passos para o tutor também. Esse paciente vai precisar passar por um tratamento de ferida numa região que a gente acabou de fazer uma cirurgia. Então, pode ser que seja necessário uma revisão dessa cirurgia, uma reintervenção para que a gente consiga minimizar a chance de estenose e novas obstruções. Claro, depois da recuperação e depois de tratar completamente a ferida, se possível. O tempo de cicatrização, retirada de pontos, é em 14 a 21 dias, sob sedação. Então é importante que não passe também esse tempo, porque o ponto ali, né, o fio de sutura, ele pode predispor a uma formação de fibrose mais exacerbada. Então é importante que a gente respeite o tempo de retirada dos pontos também. Aqui mostrando para vocês um artigo bem recente falando da uretrostomia com a preservação do prepúcio em felinos portadores da doença do trato urinário inferior. E esse trabalho é muito interessante porque além de manter a estética, né, do prepúcio, ele também diminui a chance de estenoses, de dermatite urêmica, justamente pela proteção que se mantém do prepúcio. Então a gente faz o ósseo uretral da mesma forma, só que ao invés de suturar na pele, a gente sutura na mucosa prepucial e diminui a chance de infecções ascendentes, dermatite urêmica e estenoses também.
E vamos para considerações finais da aula de hoje. Lembrando que a cirurgia pode não ser curativa, então isso precisa ser muito bem esclarecido com o tutor e com a equipe cirúrgica da internação, com a equipe médica. Identificar a causa de base é de extrema importância, seja posteriormente à cirurgia, caso se trate de uma emergência, ou no pré-operatório, para ver se realmente tem indicação. Esclarecer todas as consequências para o animal, para a vida do animal e os cuidados que o tutor vai ter e as possíveis complicações que pode desenvolver ao tutor. Manter o acompanhamento periódico, muito importante, como eu falei. Então, fazer check-up, exames complementares, ultrassom abdominal com frequência, né, para avaliar e também avaliar esse ósseo uretral, como que está a micção, fazer uma boa anamnese desse paciente, para a gente avaliar o pós-operatório, sempre mantendo o manejo de felinos ambiental e também alimentar adequado para cada caso. E antes de finalizar a aula de hoje, gostaria de convidá-los a conhecer o nosso curso de pós-graduação de especialização de cirurgias de cães e gatos. Para você que está começando na cirurgia, que é apaixonado por cirurgia e quer começar, quer aprender a parte teórica e prática, mas não tem oportunidade, esse curso é maravilhoso. Ele é semipresencial, as matrículas abertas e o início vai ser em fevereiro do ano que vem, de 2026. Aponta a câmera do celular agora para esse QR Code e fala com o nosso time de consultores. Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Se tiverem alguma dúvida, me procurem lá nas redes sociais, eu estou à disposição e até mais! Meu nome é Patrícia Zanini Floride, sou médica veterinária, atuo em Governador Valadares, proprietária do Hospital Animal Care e aluna da especialização de cirurgia, turma 12C da Anclivepa São Paulo. Cheguei até aqui pois sou formada há 20 anos e acredito que nós estamos em constante evolução, em constante atualização de técnicas cirúrgicas, nas quais a nossa demanda cada vez aumenta mais e nas quais os desafios também aumentam. Então eu acredito que aqui, já estou tendo a oportunidade de fazer uma melhoria no meu trabalho como cirurgiã. O que me trouxe até aqui foi a qualidade do corpo docente da Anclivepa e da estrutura que a Anclivepa São Paulo proporciona para a gente, em termos de instalações de laboratório cirúrgico, de materiais cirúrgicos, de conforto, um prédio com uma estrutura ímpar na região e eu acho que no Brasil todo. Nesse início dessa especialização que eu estou realizando, eu pude perceber muitas mudanças em relação à organização de bloco cirúrgico, processos para se paramentar dentro do bloco cirúrgico. E a gente consegue, na maioria das vezes, fazer uma melhoria no serviço de uma forma não individual, e sim de equipe. Porque aqui nós temos um preparo nós somos ensinados de forma a treinar a equipe toda que trabalha com a gente. Cirurgião não trabalha sozinho, trabalha em equipe. E ocorreu uma situação comigo que na sexta-feira, no dia seguinte, eu teria uma cirurgia, que é uma cirurgia de mais complexidade, uma cirurgia de hérnia. É uma cirurgia que costuma dar muita recidiva. E com a aula teórica, apenas com a aula teórica, eu pude mudar todo o meu planejamento cirúrgico e obter sucesso no pós-cirúrgico desse paciente. Eu já faço cirurgia há algum tempo, mas as aulas são de um conteúdo muito rico que nos faz nos transformar num cirurgião de alta qualidade. Se algum colega meu me perguntasse hoje sobre uma especialização de cirurgia, a minha experiência, eu indicaria vir até a Anclivepa São Paulo para fazer a especialização. Por quais motivos? Estrutura, as peças que a gente trabalha nas aulas práticas são de ótima qualidade, elas estão íntegras, não são peças que estão usadas há muito tempo, os materiais estão com fartura, com muita qualidade. Então eu acho que aqui realmente é um lugar que vai fazer diferença na vida de um cirurgião, do Brasil todo e de fora do Brasil, tem que vir para cá.